amigos e amigas, boa noite. Muita paz para todos e para todas. Vamos ver hoje nosso último item desse capítulo 4, que tem o título de Vida Interior, né? E é interessante essa temática, muito atual, e eu me lembrei de um psiquiatra americano, que tem um livro que eu acho fantástico, Espiritualidade Essencial. E ele, logo no prefácio, ele vai dizer assim: em nosso mundo cada vez mais materialista, somos levados por um desejo aparentemente insaciável de poder e propriedades. Contudo, nessa luta vã, afastamo-nos cada vez mais da paz interior e da felicidade mental. A despeito do material agradável que nos cerca, muita gente hoje sente insatisfação, temor, ansiedade e algo de insegurança. Parece que falta alguma coisa em nossos corações. Parece estar faltando o sentido adequado da espiritualidade humana. E aí, durante todo o seu livro, ele vai trabalhar essa temática da espiritualidade essencial que nós precisamos buscar cultivar, né? E ele ainda vai dizer no capítulo Descobrindo o Sagrado que a vida nem sempre é fácil, mas pode ser arrebatadora. A administração das dificuldades e o saber do êxtase são o desafio central da vida e a meta de qualquer prática espiritual. E a gente vê a sintonia com o que a gente aprende no Espiritismo, quando a Joana de Ângeles, praticamente em todas as suas obras da série psicológica, afirma que, apesar de todo o avanço tecnológico que nós, enquanto humanidade, logramos alcançar, nós padecemos dessa insegurança, dessa insatisfação, dessa falta de paz interior. Apesar de todo o conforto e comodidade que nos cerca, como ele aqui afirma no seu prefácio. E realmente, como ele afirma ainda, a vida ela pode ser arrebatadora. E o grande desafio é nós fazermos essa busca interior e aprendermos, sobretudo, a valorizar o sagrado em nós. E um outro ponto que ele destaca, a administração das dificuldades da vida. E a gente ainda aprende no Espiritismo que a finalidade de você tornar-se espírita, ou uma das consequências de você tornar-se espírita, não é você ficar isento dos desafios existenciais, como é o título do livro, mas sim saber administrar esses desafios, saber enfrentar as suas dificuldades, saber lidar com a sua provação, a sua expiação, saber ainda lidar com a sua dor, porque o fato de sermos espírita não nos isenta dessa experiência, mas desperta em nós uma capacidade resignativa que nos favorece com a força necessária para lidarmos com todos os obstáculos que a vida moderna nos apresenta e, sobretudo, os desafios nas várias dimensões do ser humano, desde a dimensão física, com as doenças, desde as dificuldades na área emocional e mental, com os mais variados transtornos existentes, muitas vezes também ainda as dificuldades na área espiritual, nos processos obsessivos, às vezes muito, muito cruel, né? Além de outras situações experienciadas de forma dolorosa na dimensão financeira, na dimensão afetiva, na dimensão social e assim por diante. Então, o espírita é aquele que vai aprendendo a lidar com a sua dor sem perder nunca
a esperança. E eu entendo que é isso que Jesus quis dizer naquela bem-aventurança, quando ele propõe: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esse serão consolados não quer dizer que serão consolados na vida futura. É consolado aqui e agora. Porque apesar de toda dor, toda dificuldade, todo desafio, a pessoa, em função da sua fé, se sente uma pessoa devidamente consolada, entendendo que tudo que experiencia tem uma razão de ser, de uma certa forma, tem a permissão divina para acontecer, conforme a história individual de cada um, já que nós escrevemos o nosso destino a cada instante da nossa vida. E nesse item, vida interior, ela começa afirmando: tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável, o cultivo da reflexão, da oração e da meditação torna-se de grande importância na vida atual. A primeira, a satisfação das necessidades físicas para uma boa saúde, atende às células físicas. E o outro, a oração, a meditação, a reflexão, são aquelas que são de ordem psíquica e geradoras, portanto, da organização material. Por isso, mente sã, corpo sã. Sem a vibração harmônica, portanto, procedente do espírito, procedente do nosso psiquismo, o campo no qual se desenvolve a de constituição, a de constituição condensada, ou seja, o campo corporal, desequilibra-se e, por consequência, a distonia na forma prejudica a realização da modelagem no exterior. André Luiz aborda isso com detalhes em seus livros, principalmente Evolução em Dois Mundos, quando ele propõe que o nosso campo corporal, portanto, ele é modelado pelo campo espiritual, que se utiliza do campo perispiritual para condensar-se no corpo, trazendo as marcas do nosso passado milenar. Assim, é que o oxigênio mantém o corpo e é a onda mental que sustenta a vida. Temos dito aqui em outras oportunidades a importância do pensamento. Recomendamos também em outras oportunidades a leitura, o estudo, a reflexão em torno do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde nos dois primeiros capítulos ele trabalha muito bem essa questão da importância do nosso pensamento e da nossa vontade na sustentação tanto da vida mental e, por extensão, da vida física. Portanto, os dois itens, a alimentação, vamos dizer assim, física, assim como a alimentação de ordem espiritual ou mental, como se queira, têm a sua importância dentro do nosso processo de existência, ambos, portanto, para ser em equilíbrio, né, devidamente utilizados, o que normalmente não acontece. Porque esses recursos, com a sabedoria que conduz à dosagem própria, o indivíduo vai usufruir de um perfeito equilíbrio diante dos desafios que se tem pela frente. Portanto, é importante ressaltar que a Joana vai estar sempre batendo nessa tecla da necessidade do autodescobrimento, como tem um livro com esse título, Autodescobrimento, uma busca interior, né? E outros mais buscando levar a todos nós para uma viagem para dentro, porque nós já viajamos bastante para fora. Conhecemos bastante o que tem fora. Portanto, outros indivíduos tomados pelo grande entusiasmo e encantamento na busca do bem-estar vão fruir, mediante o exercício de interiorização, de busca interior, eh, alcançar os seus propósitos de uma forma equilibrada e em paz. Daí porque aqueles que não fazem essa busca acabam descuidando-se dos relacionamentos humanos e acabam
de uma certa forma, se isolando, criando fatores dissolventes na área da emoção, na área mental, na área do comportamento, que leva, consequentemente, ao egoísmo, à falta de solidariedade edificante no mundo social, quando não o conduz aos transtornos severos na área mental. Portanto, a vida interior, quando bem direcionada, ensina a criatura a aceitar-se como é. E esse aceitar-se como é, quando ela propõe, eu vejo assim que não é você cruzar os braços e acomodar-se, como se tivesse a síndrome de Gabriel. Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Aceitar-se como é você tomar consciência de onde você está, como você está e onde você pretende chegar. E quando ela ainda propõe aceitar-se como é, recomenda não desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas da Terra, que brilham às vezes sob os focos das lâmpadas da ilusão, mas também a não ambicionar parecer-se com o trem, cujas características são muito bonitas, são muito belas naqueles que as possuem. Nós, portanto, ao aceitarmos-nos como somos, vamos, como disse alguém muito apropriadamente, nos aceitarmos com o tamanho que temos e trabalhar o melhor em nós para poder atender a nossa demanda de busca interior, a fim de alcançarmos as metas, os propósitos que, porventura, tenhamos estabelecido para nós na atual existência. É por isso que o ser autêntico em si mesmo, ele auto-ama-se, sem derrapar nas ambições acumuladoras inspiradas pelo egoísmo, nem supor-se melhor do que ninguém, né? Constitui uma vitória sobre os vários conflitos e os complexos que normalmente atormentam e facultam a desvalorização da pessoa amargurada entre lutas internas e fracassos externos. Aí a gente vê cada vez mais as dificuldades que a pessoa tem em lidar com a valorização de si mesmo para ter uma autoestima elevada. E a gente observa na prática que normalmente isso acontece porque estamos sempre nos comparando com os outros, querendo o que o outro tem, querendo ser o que o outro é, sem guardarmos as condições necessárias para isso. Agora, é importante salientar que o outro muitas vezes serve de inspiração para que nos auxilie, né, nessa caminhada. Aliás, o ensinamento é de Jesus quando ele propõe que ele é o modelo e o guia. Aí a gente diz assim: ah, mas Jesus está longe demais. Sim, mas ele é o modelo e o guia. Ele nos apresenta o ser ideal e que um dia nós lograremos ser. Daí porque a proposta de buscarmos fazer na medida das nossas condições evolutivas, do nosso estado de consciência, fazer o que ele fez. Mais uma vez, ele recomenda, preparando-se para a despedida dos discípulos, né, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então é uma proposta grandiosa e desafiadora, mas se ele propõe, é possível nós fazermos isso. Daí porque, ao aceitar-se como é e desenvolvendo os recursos íntimos para mais crescer e conquistar novos valores morais, o ser humano atinge o cume das ambições que buscava, sem o saber, não sofrendo, portanto, os impactos perturbadores das alturas, nem as aflições das regiões servis de onde procede. E aqui é importante porque todos nós procedemos, né, poderíamos assim afirmar, dessas regiões servis, porque o nosso passado milenar, quando vimos daquela fase mais egoística, mais animal, trazemos conosco
as tendências negativas mais diversas, para que, na atual existência, possamos ir tomando consciência dessas situações e realizando a transformação necessária. Então, é como se nós estivéssemos num vale e vamos subindo a montanha. Daí porque, como ela afirma, nós não estranhamos, né, a beleza que a altura da montanha nos oferece à nossa visão. Mas também nós não nos desanimamos pela nossa procedência, sabendo que isso é uma jornada progressiva, é uma jornada de evolução, conforme ensina a doutrina espírita. Portanto, essa experiência, quando assim realizada, sugere, no dizer de Joana de Ângeles, uma experiência de amor, como forma de entrega lúcida e destituída das paixões que amesquinham o sentimento. Então, ao amar, busca esquecer-se de si mesmo, a fim de doar-se, enriquecendo-se enquanto promove os demais, mesmo que às vezes lhe seja solicitado doses de renúncia ou até mesmo de sacrifícios. E esse desdobrar do sentimento afetivo constitui aquele momento glorioso da autorrealização, aquele no qual o ser entoa o canto do entusiasmo pela vida, exaltando-a e glorificando-a em si mesmo e em torno dos próprios passos. Essa manifestação do amor irrompe do seu interior, do seu interno, como um sol que nasce suave e belo, crescendo até atingir o máximo, com uma diferença, que é de não declinar jamais, permanecendo a aquecer e iluminar. Lembro-me aqui de uma outra assertiva de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Entendo será salvo como será liberto, liberto das paixões, libertos do egoísmo, libertos do orgulho, e mesmo sabendo que tem muita coisa para ser trabalhada na sua personalidade, continua nessa busca incessante por iluminar-se e, consequentemente, iluminar o caminho daqueles que seguem ao seu lado. Enquanto perdura o sentimento de amor permuta, de amor troca, dar para receber, ou primeiro receber para depois doar, é, de uma certa forma, um amor egoístico, é, de uma certa forma, o sentido de uma criança psicológica que permanece em nós de uma forma dominadora, dificultando, portanto, o amadurecimento psicológico, emocional e espiritual para a vida real. Esse amor que leva ao autoesquecimento das paixões perturbadoras, das exigências descabidas, das ilusões injustificáveis, é conquista interior, que dignifica e liberta. Lembrando que lá no item Lei de Amor e o Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro diz que no início nós temos apenas instintos. Mais adiante, nós temos, de uma certa forma, emoções. E as emoções corrompidas vão fazer com que, com o tempo, surjam os sentimentos. E, com o tempo, o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Nessa fase do desenvolvimento da vida interior, você passa a acreditar na sua destinação espiritual, que é a conquista da felicidade não no futuro, mas desde e agora. E tranquilizando-se quanto aos fatores dissolventes e amesquiantes, avança sempre, sem preocupar-se com as torpezas que vão ficando na retaguarda. E aqui é importante salientar que não importa o que nós fomos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fizemos. Importa o que nós queremos pensar, o que nós queremos sentir, o que nós queremos ser. Importa onde nós desejamos chegar.
Já citei também em outras oportunidades o exemplo magnífico de Paulo e de Maria de Magdala nesse sentido. E eles se importavam não com o que tinham feito, com o que tinham sentido, de como eram, mas sim o que desejavam ser, o que aspiravam tornar-se. E é isso que nos dá a força necessária para prosseguir, vencendo obstáculo a obstáculo, até alcançarmos a meta planejada. Portanto, somente acreditando nas próprias possibilidades e empenhando-se por vivê-las, apesar de todos os obstáculos que surgem, é que se atinge com êxito essa viagem interior. O autodescobrimento e as técnicas que podem ser aplicadas para oferir os benefícios dessa realização. E os obstáculos surgem quando a gente estabelece essa meta. Basta parar para a gente ver quando a gente se propõe a desenvolver alguns instantes de meditação durante o dia. Quando a gente para, os pensamentos negativos invadem a nossa mente, os comichões corporais nos dominam, dificultando, portanto, essa viagem para dentro. Porque nós não estamos habituados. E importa, portanto, persistir. Me lembra uma história oriental de uma jovem que buscou um grande mestre e lhe pediu orientações para fazer essa viagem para dentro. Ela desejava fazer a viagem interior para lograr encontrar a paz e a felicidade. E o mestre a observa e lhe diz: vá até a praça, sente-se em postura de lótus, debaixo da árvore lá existente, e procure meditar. E ela assim o fez. Lá chegando à tardezinha, era a recomendação que fosse mais ou menos nesse horário, entre 5 horas, 5h30 da tarde. Ela senta-se no seu tapete, cruza as pernas, fecha os olhos e busca então fazer essa viagem para dentro. Mas daí a pouco, rolinhas diversas, pardais, começam a buscar agasalho na árvore e começa aquela agitação buscando as aves acomodar-se para passar a noite. E com esse barulho externo, ela não conseguia, portanto, parar a mente e meditar, porque as distrações de fora a impediam. E ela retorna ao mestre, lhe reclamando da sua recomendação, porque era impossível meditar naquela circunstância e naquele local. E ele, mais uma vez, na sua sabedoria, lhe recomenda: volte e persista. O local é o mesmo e a orientação prática é a mesma. E ela, atenciosa ao mestre, volta na tarde seguinte, estira seu tapete, cruza as pernas, fecha os olhos e começa a ir se dando conta da presença das aves ali na árvore com a sua agitação. Começa a utilizar todo aquele barulho externo para ajudá-la na sua concentração e na sua interiorização. E vai repetindo a prática dia após dia, até que, num determinado momento, ela vai se dar conta que, ao sentar-se, fechar os olhos, o barulho, o agitar das asas das aves já não a incomodavam mais, já não a impediam de fazer a viagem interior. E assim, ela logrou, apesar das circunstâncias externas, encontrar a paz e a felicidade. Quando a gente alcança esse estágio, surge a vontade, portanto, da libertação das coisas, das cadeias frágeis que atam o nosso eu aos condicionamentos passados, que pareciam oferecer segurança em uma existência física que se interrompe a qualquer instante, mas que parece impor necessidades de fixação que não vão além de quimeras. Todos, portanto, os pertences, valem o preço que lhes são atribuídos, devendo ser considerado de menor importância, embora a sua momentânea utilidade. Onde estiver o vosso tesouro, já cantava Jesus, aí está o vosso coração.
Aqui ela ensina, portanto, que nós precisamos dos bens materiais, mas precisamos aprender a arte do desapego. Nós precisamos dos afetos dentro da nossa existência, mas precisamos aprender o desapego de todos eles para podermos voar livremente nessa viagem interior, sabendo que um dia nos libertaremos do corpo e seguiremos viagem rumo ao infinito. Portanto, a libertação de todos os nossos pertences. O desapego, como queria Buda, na verdade é o momento de alta magnitude para que nós logremos a harmonização psicológica em relação à vida que seja dentro do corpo ou fora do corpo. E ela vai finalizar o item, portanto, afirmando: a vida interior implícita, quando conquistada, ressurge no campo das formas em manifestação explícita. O ser se apresenta total, inteiro, livre de impedimentos, rico de aspirações, sem conflitos, sem queixas, plenamente satisfeito. Portanto, me recordo de uma história de gigante que, certa feita, a rainha da Inglaterra o convidou para visitá-la. E ele, quando chega no aeroporto de Londres, onde inclusive fez a sua educação formal, onde tornou-se advogado ilustre, ele passa a admirar várias peças de arte em exposição ali no aeroporto. O enviado da rainha, percebendo o seu interesse, começou a observá-lo com mais cuidado. E ele observava as peças e sorria. E o emissário lhe diz: se ele desejasse qualquer uma delas, Sua Majestade teria todo o prazer de o presenteá-lo. E ele diz: não, não as desejo. Mas como assim? Então por que está sorrindo? Porque um dia eu as desejei possuir e hoje posso admirá-las sem precisar possuí-las. E Joana de Ângeles, num outro livro seu, um pequeno, grande livro chamado Filhos de Deus, diz que em todos nós há um recanto seguro. Em cada criatura, um recanto seguro para falar ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia, portanto, de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda a criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Quando encetamos essa busca, essa viagem interior, acabamos por encontrar Deus nessas paisagens, nessas situações por ela aqui pintada. Comecemos, portanto, a nossa viagem, a fim de que nós possamos lograr realmente esse encontro com o divino que se encontra dentro de todos nós. Paz para todos. De hoje a 8 a gente retorna com o nosso capítulo 5 do livro Vida, Desafios e Soluções. Paz para todos.